Graça e paz, povo lindo e abençoado. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 60ª edição podcast Fé e Milagres. E como sempre digo, todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui tido a honra de entrevistar pessoas com histórico de vida digno de ser contado. Temos entrevistado pessoas na área da fé, na área da esperança, temos entrevistado pessoas que superaram seus vícios, enfermidades, todas as segundas-feiras, 19 horas. E hoje não é diferente. Para a glória de Deus, eu consegui trazer no nosso estúdio uma dupla maravilhosa, que com certeza serão usadas por Deus para alcançar vidas. Hoje nós iremos falar sobre Esperança Azul e falaremos também sobre autismo. Então vou ler aqui as minhas entrevistadas. Lidiane Bicalho, ela é presidente da Esperança Azul, conselheira no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e membro do Comitê do Plano Municipal de Educação Especial Inclusiva. Entrevisto também a minha querida irmã biológica, Maria Augusta Lacerda, gestora de projetos e coordenadora geral da Esperança Azul, sem contar os vários projetos na área de ação social. Lidiane, seja muito bem-vinda. Maria Augusta, seja muito bem-vinda. É uma honra receber vocês e que Deus os abençoe. Amém, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Graça e paz para todos. Maria Augusta, minha linda irmã, que prazer ter a senhora aqui com um papel tão importante na minha vida. A alegria é minha de estar aqui, sabendo tudo que Deus já fez na nossa vida, enquanto família, enquanto irmãos, tudo que Deus já operou com grandeza na nossa vida. Então, tudo que eu faço hoje é muito pouco, diante da gratidão de tudo que Deus fez por nós. Amém. E aqui é lugar de chorar, de sorrir, de superar. E com certeza as minhas lágrimas vêm de alegria, pela gratidão daquilo que Deus já fez através da vida da minha irmã, na minha vida, na casa das meninas, dos olhos de Deus e agora na Esperança Azul. É maravilhoso. Então, fique ligado nesse podcast, compartilha com os seus amigos. Geralmente os meus entrevistados que choram, mas hoje quem começou chorando foi eu, mas eu também sou ser humano, né? E bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sim. Minha irmã, é uma honra receber a senhora aqui. E nós não vamos perder tempo, vamos aproveitar essas duas pessoas tão especiais e nós vamos começar com a Lidiane. Lidiane, explica pra gente o que é a Esperança Azul e quando ela surgiu. Sim, a Esperança Azul, ela surgiu há 12 anos com o objetivo de acolher as mães, as famílias atípicas. Porque quando você recebe um diagnóstico do seu filho que vem um laudo autismo, muitas vezes essas famílias não sabem onde procurar ajuda, porque o seu filho é autista e fica sem direção. Então essas mães, elas se encontravam entre uma terapia e outra e ficavam trocando ideias. Olha, a terapia tal é legal, o que nós vamos fazer nisso? Será que nosso filho vai falar? Será que nosso filho vai desenvolver? Então essas mães se uniram e criaram a Associação Esperança Azul com o único intuito: fazer esse acolhimento, fazer essa direção para as famílias. Há 12 anos atrás. Há 12 anos E atrás. há quanto tempo você está presidindo a associação? Eu estou à frente da associação tem 1 ano e 6 meses. Entrei lá com um propósito também. Eu sou mãe atípica. Meu filho hoje tem 7 anos de idade. Quando eu peguei o diagnóstico dele, ele tinha 3 anos e meio. E eu fiquei com essas mães, sem direção, o que fazer, onde procurar ajuda. E foi quando eu conheci a associação e eu tive todo esse acolhimento e essa direção, que é possível, através do acolhimento, através das terapias, dar um novo formato, uma nova expectativa para os nossos filhos. Foi aí que eu entrei na associação. Maravilha, então nós devemos louvar a Deus pela vida de quem começou há 12 anos atrás. Sim. A Associação Esperança Azul. Maria Augusta, a senhora que já fez parte de tanta associação em Patos de Minas com um papel tão importante, poderíamos denominar algumas como a APAI,
A senhora esteve ali fazendo um papel brilhante. E o que tem sido para a senhora hoje trabalhar ao lado da Lidiane na Esperança Azul, que a senhora sempre foi uma desbravadora de projetos sociais? Então, eu tinha pensado até mesmo em encerrar minha carreira, né? Quando eu tive o convite da Lidiane, eu fiquei me segurando até eu responder, falei para ela que eu não iria mais trabalhar, mas diante da realidade de tudo que ela me passou, eu decidi a ir. E várias associações que eu trabalhei, né, como você citou, para mim está sendo assim uma nova experiência, porque eu sempre trabalhei como assistente social, apesar de eu fazer os projetos, executar e tudo, em outras realidades. Mas está sendo maravilhoso. Eu vejo que Deus está ampliando a minha visão a cada dia, trazendo recursos e novos projetos para a associação. Quando eu falo projeto, eu não estou falando só do papel, eu estou falando de algo concreto, na prática, que são as terapias, porque não existe um projeto acontecer na prática sem ele não estar no papel. Então, primeiro eu preciso imaginar como que vai ser, ver a realidade, a demanda da associação, colocar no papel, para através do papel eu buscar o recurso. Então não tem como, é como teoria e prática, não tem como separar as duas. Então para mim está sendo maravilhoso o trabalho, é gratificante, né? Mas é muito trabalho. Desafiador. Sim. É muito bom ouvir, porque eu sei do potencial que a senhora tem. Como já disse, várias associações, a senhora foi uma desbravadora, inclusive na nossa vida, Casa Lá, Meninas dos Olhos de Deus. E para a Lidiane eu creio que é uma tranquilidade a mais, embora a sua responsabilidade é muito grande, ter uma pessoa como a Maria Augusta do seu lado, para estar desbravando junto com toda uma equipe Esperança Azul, né? Mas Lidiane, hoje nós temos visto um diagnóstico muito grande de autismo. E como é que a Associação Esperança Azul atua na nossa cidade e qual o impacto desse trabalho na vida das famílias? Sim, antes de responder, eu tenho que agradecer muito a Deus e a Georgiane. A Georgiane, ela é secretária, né, municipal aqui de Patos de Minas, ela que indicou a Maria Augusta num momento de maior desespero. O que eu vou fazer? Com quem que eu vou contar com a ajuda? E ela falou, eu tenho a pessoa certa para você. E desde que a Maria Augusta entrou na associação, muita coisa mudou. Muitas verbas estão vindo para a associação através da vida dela. Então eu falo que Deus está unindo os nossos propósitos. Porque eu estou na associação por um propósito. E ela está lá também para ajudar nesse propósito. Maravilha. E em relação a esse aumento do diagnóstico do autismo, o que eu vejo? Que a medicina evoluiu muito. Antigamente não tinha como ver quem era autista e quem não era. Então, quais são os primeiros sinais que essas famílias precisam observar antes de procurar um neuropediatra? Se tem atraso na comunicação, se é uma criança que faz um contato visual, se é uma criança que não tem problemas com sensibilidade, tanto de som como de texturas, de alimentos. Então, a família, na hora que perceber esses pequenos sinais, ela pode estar procurando um neuropediatra, um psiquiatra infantil para estar vendo sobre isso. A associação também seria uma porta onde esses familiares poderiam procurar para ter esses primeiros passos a serem tomados? Não o primeiro, né? Que o primeiro passo é sempre procurar um neuropediatra ou um psiquiatra, que infelizmente hoje nós não temos na associação, mas a Maria Augusta já está com um projeto para a gente ter esse profissional dentro da associação. Após o diagnóstico, o primeiro passo é essa família, independente da classe social, procurar a associação para que ela tenha o acolhimento. Ali nós vamos acolher, vamos direcionar essa família com assistente social. Se for uma família que tem condições, nós vamos direcionar para uma clínica. Se for uma família que não tem condições, se precisa de um LOAS, de um benefício, nós vamos direcionar também
e oferecer as terapias que nós temos na associação. E Maria Augusta, a associação ela atua só para os moradores de Patos ou ela pode também estender a nossa região? No estatuto fala que ela é municipal, né? Sim. Lidiane? Sim. E então ela atende pessoas do município, né? E até então tem pessoas que estão mudando, isso é uma preocupação nossa, que estão mudando de outras cidades para ser atendidas na associação. Já me ligaram pessoas de Uberlândia, se não me engano Campinas, umas 5 cidades, por causa dos atendimentos. Mas a gente explica como que funciona, que não tem, porque a gente não recebe um recurso, não tem uma pactuação, não sei se a palavra certa é pactuação com o SUS, um convênio com o SUS. Então depende dos projetos, do recurso, por exemplo, que chega como uma subvenção, seja ela municipal, seja ela estadual, e a partir daí o projeto é escrito de acordo com a necessidade dos profissionais para a gente conseguir. Então essa é uma preocupação nossa, da quantidade de pessoas que estão ligando para saber, né, Lidiane? Nós temos um caso específico de uma adolescente autista que é de outra cidade. O que a associação não faz é arcar com essa despesa de viagem, translado. Mas se a família consegue trazer, nós oferecemos sim a terapia. Ok. E outra coisa, Lidiane, esse atendimento, ele é apenas para crianças e adolescentes ou existe algum suporte para o adulto? Olha, hoje, infelizmente, somente para as crianças e adolescentes. E é engraçado, eu falo muito, é até uma preocupação nossa. O autista, ele vai crescer. Ele vai virar um adulto, vai virar um idoso. O que nós vamos oferecer? Infelizmente, hoje nós não temos nenhum programa para cuidar dos adultos e dos idosos. Hoje, o que está acontecendo por causa de criança e adolescente, que está sendo atendido, é porque o recurso que veio para os 4 projetos é do FIA, que é do Fundo da Infância e Adolescência, você conhece muito bem. Então, esse recurso ele só pode ser destinado para atendimentos de criança e adolescente. Mas caso venha um recurso, né, de outra, seja ele um imposto de renda, seja outra, uma doação, ele poderá sim ser atendido pelo adulto, né, Giane? E é bom lembrar que nós, esse mês agora, nós conseguimos, através do Instituto Omni de São Paulo, ele chegou através da gente por uma doação. Eles iam doaram mesas, arquivos, e nessa conversa eles decidiram conhecer o trabalho da associação, viram que é uma associação séria, com certificado, com projetos chancelados. Então eles vão montar dentro da Esperança Azul um laboratório de informática. E com esse laboratório de informática, aí sim, nós não vamos atender apenas as crianças e os adolescentes, nós vamos atender os adultos também autistas e também as famílias que queiram aprender. Porque eu vejo muito na associação mães que fazem bolo em casa, faz tapete, faz alguma coisa e quer postar na rede social e não sabe. Então nós vamos oferecer esse curso também para essas famílias poder usar a rede social. Parabéns, muito bom. Lidiane, você já deu aqui alguns sintomas, sinais do autismo. Mas eu queria que você esclarecesse para o nosso público, que ainda não tem um entendimento, Sim. o que é o autismo? O autismo, ele é um atraso no neurodesenvolvimento da criança. E os primeiros sinais quando a criança, nos primeiros anos de vida. Então, não que não vai diagnosticar um adulto, um adolescente, mas os primeiros sinais é na primeira infância. E como eu disse, né? Na comunicação, a falta de contato visual. Às vezes é aquela criança que fica muito tempo sozinha num canto e não depende assim muito da mãe, do cuidador para ficar dando atenção. Às vezes gosta sempre do mesmo desenho, das mesmas atividades, enfileira muitos brinquedos e faz movimentos repetitivos e estereotipados, anda muito em círculo. Então, se você notar esses pequenos sinais, já procure imediatamente o neuropediatra.
Eu, como mãe, eu tenho uma filha de 14 anos e o meu filho, quando eu comecei a perceber os pequenos sinais, ele girava muito. E eu pensava que ele estava imitando a minha filha que faz balé. E não tem nada a ver. E ele também pegava carrinho, ele não brincava de forma funcional, que é pegar o carrinho e fazer bubu. Não, ele pegava o carrinho, virava o carrinho para cima e ficava girando as rodinhas. Então, assim, não tem um brincar funcional. Então, percebeu qualquer alteração, alguma coisa que está fora do marco do desenvolvimento, imediatamente procurar uma ajuda. Um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um neuropsicólogo, porque eles vão fazer essa avaliação. Existe um exame ou é só uma avaliação comportamental? É uma avaliação comportamental. No caso do meu filho, foi necessário fazer uma audiometria, porque eu chamava meu filho pelo nome e ele não olhava, ele não respondia. Então, foi feito esse exame para ver se ele tinha problema de audição. Então, às vezes, faz um para ir descartando essas possibilidades, porque se ele não olha, porque ele não está ouvindo. Então, se ele ouve bem, então não é isso. Então, mais o autismo é através de avaliação. E é comum no autista um nível de inteligência além da média? Não é todos os casos, cada autista é único. Cada um vai ter uma forma, mas existe sim autistas que têm a superdotação. Estou te perguntando porque eu tenho uma família de amigos, né? Uma cidade próxima, cidade de Uberaba. Eles têm um filho muito inteligente, inclusive uma criança que eu amo demais e nunca notei nada além daquilo que uma criança faz. Sim. E ele foi diagnosticado, não sei se é nível 2 que fala, ou grau 2. Sim. Né? E ele sabe todos os países do mundo, com todas as bandeiras do mundo, com todas as capitais de todos os países do mundo. É comum? É comum, inclusive aqui em Patos, nós temos lá na Associação Esperança Azul, o Rafael Tavares, filho da Laís e do Mozart. Ele é uma criança exatamente igual você falou. Ele sabe tudo, ele já foi em alguns programas também e ele é super dotado. Agora, não são todos os autistas, não são todos. Cada um tem diferente. Por exemplo, o meu é autista e não tem essa capacidade que ele tem. O meu já é mais na matemática. Então, cada um tem um hiperfoco. A gente fala de hiperfoco. É comum também as pessoas perguntarem assim, quando crescer vai ter uma vida comum, vai conseguir casar, ter filhos, trabalhar. O autista ele vai ser uma pessoa que vai viver em comunidade. Sim, claro. Por isso a importância do diagnóstico mais cedo e entrar com as terapias, né, com a equipe multidisciplinar. E essa é uma dúvida, eu como mãe eu posso falar. Quando você recebe esse laudo, a primeira coisa, meu filho vai falar? Meu filho vai ter uma vida normal? Meu filho vai ter amigos? Meu filho vai conseguir ir para uma escola? E é muito angustiante isso. E hoje eu sei, eu vejo, eu convivo com autistas que são médicos, autistas que são advogados, autistas que são casados e que levam uma vida normal. Que coisa boa esse esclarecimento. Maria Augusta, nós sabemos de uma rede de apoio e também de alguns tratamentos. Mas a pergunta que eu quero que a senhora esclareça para a gente é assim: quais são as terapias oferecidas para as crianças e adolescentes autistas? Olha, hoje nós temos lá a musicoterapia, que é muito importante. O psicólogo trabalha com os instrumentos musicais, né? Com ele. Nós temos alfabetizar e letrar, que não é ensinar a criança a ler, mas é trabalhar cores, números, letras. Se caso vier a desenvolver, excelente. Temos também a multicultura, que é muito importante, trabalha circo, teatro, dança, onde ele é em grupo, então isso é muito importante para a interação deles, né? E temos a iniciação esportiva, que é o futebol, peteca, vôlei e futsal. E é muito importante a fono, o atendimento com a fono, muito importante com a TO, com a fisioterapeuta, porque a musculatura parece que é uma musculatura mais frágil. Sim, eles são mais, tem um nome certo, eles são mais molinhos.
Por exemplo, o meu filho, o primeiro diagnóstico dele é que ele não iria falar, justamente por não ter a musculatura da face que precisava. Então, esse foi o primeiro diagnóstico. Então, essas terapias que ela está falando, que inclusive hoje nós temos os 4 projetos e já está em andamento, nós divulgamos hoje para todas as famílias que nós teremos, através do recurso da subvenção, que é o recurso que os vereadores enviam para as entidades. Nós saímos de um valor de 33 mil, de quando nós assumimos, quando eu assumi, para 237 mil reais. Já dá uma diferença muito grande, porque nós vamos conseguir, por 12 meses, ter 2 fisioterapeutas dentro da associação, atendendo de manhã e à tarde. Nós vamos ter 2 fono para atender também de manhã e à tarde, com uma coordenadora, com uma assistente social por mais horas, para dar mais acolhimento a essas famílias. Até uma secretária nós vamos ter agora. Então, assim, para fazer um acolhimento mais preciso para essas famílias. Maravilha, só vai crescendo a estrutura de apoio também. Exatamente. Além do FIA, Dinho, e também verba de subvenção de vereadores, a comunidade também pode ajudar de alguma forma? Claro. Como que seria? Olha, nós não temos uma pessoa para fazer um trabalho de ligar, de pedir, de fazer um cadastro. Nós não temos, né? Então, assim, através do Instagram, que tem vários seguidores, e nós temos o Pix lá no Instagram. Então, através disso aí, porque a pessoa sabe que ela existe, né? Eu tenho entrado em contato com várias empresas, com várias pessoas, inclusive para doação do imposto de renda, que isso pode acontecer. Pode destinar para a Esperança Azul. Uma parte pode ser destinada para lá. E é dessa forma, sabe? A gente não tem ainda essa estrutura montada para fazer essa solicitação, sabe? Mas igual agora o pessoal que está nos assistindo, nós podemos colocar o Pix aqui da Esperança Azul para que a nossa comunidade possa estar ofertando para essa causa tão nobre. Sim, claro. Pode e deve, né, Maria Augusta? Porque hoje na associação, às vezes as pessoas não entendem. Quando eu falo aqui que nós recebemos 237 mil reais para ter a fono, fisioterapeuta e esses profissionais, nós não podemos tirar desse recurso para pagar uma água, para pagar uma luz, para pagar para pagar um telefone. Então são essas doações via Pix que nós arcamos com alarme, com telefone, Para girar a estrutura. Para girar a estrutura, exatamente. Então nós precisamos, e como a Maria Augusta falou, nós estamos agora até o dia 31 de maio no período de arrecadação do imposto de renda. Hoje, o nosso município ele tem capacidade de receber até 12 milhões e nós estamos arrecadando só 2 milhões para o fundo municipal, né, o FIA. Então, como que a pessoa que está nos vendo agora, nos ouvindo, pode ajudar? Na hora de fazer a declaração do imposto de renda, falar com o contador. O contador é primordial nesse momento, porque é ele que entende e ele vai falar, olha, eu quero destinar a parte, que seja para o FIA, que seja para o Fundo da Criança e do Adolescente e também para o idoso. Pode dividir, mandar 3% para um, 3% para o outro, é o contador que vai fazer essa direção. E como nós temos potencial para receber todo esse valor e está recebendo só 2, então assim, tem muita gente que pode ajudar também através do imposto de renda. Lembrando que esses 2 milhões que ela disse, ele é distribuído para as associações no além de criança e adolescente. Pegos. Isso, as instituições de acolhimento, a Esperança Azul, tem a Casa das Meninas, né? Então, dividindo dá muito pouco para cada associação. Sim, exatamente, porque somos 17 entidades cadastradas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, para apresentar um projeto para que esse recurso venha, eu preciso estar com toda a documentação e prestação de contas em dia. Então, nós temos 17 entidades e esse valor ele é dividido, né? Dividido e vai um pouco para cada entidade. Hoje, com esse valor, nós conseguimos atender 110 crianças e adolescentes. Agora você pensa, com o potencial que Patos de Minas tem. 12 milhões.
Exatamente. Cada dois. Exatamente. Eu poderia estar atendendo no mínimo uns 300, 400 crianças. Não está arrecadando nem 2% do Não. que deveria. Exatamente. Então, assim, é nós que podemos fazer isso. E hoje vocês estão atendendo quantas crianças e adolescentes? Exatamente 110. 10, mas a procura é muito maior. Nós temos 795 autistas na associação. Eu quero chamar a sua atenção, você que está nos assistindo agora, você que tem o seu escritório de contabilidade, você é empresário, você que trabalha em algum escritório de contabilidade. Faça esse podcast para o seu patrão, você que é funcionário, ou você que é o proprietário do escritório, ou você empresário. Ouça com muito carinho o que essas duas mulheres estão nos informando aqui, porque os números são gritantes e alarmantes e você pode contribuir através do seu imposto de renda, através da sua oferta, da sua ajuda, das redes sociais, divulgando também a Esperança Azul, indo até eles pessoalmente, e nós podemos fazer muito mais. Eu tenho certeza que Patos tem sido uma cidade solidária, uma cidade voluntária para ajudar o próximo. Nós somos um povo privilegiado. Então, esse é o meu pedido no podcast de hoje a você, empresário, contabilista, você que trabalha. Vamos ter solidariedade com a Associação Esperança Azul para que possamos sim aumentar esses números de arrecadação. Outra coisa Maria Augusta, além do atendimento direto, a Esperança Azul também tem algumas iniciativas para informar e apoiar as famílias, como campanhas, divulgação. Como tem sido essas informações de suporte às famílias? Informações sobre o trabalho? Sobre o trabalho, sobre a associação, o que pode ser feito, sintomas. Olha, geralmente o próprio médico que atende encaminha, né, Lidiane, para lá. Porque as informações, você pode me ajudar a responder isso, é através do Instagram. Sim, mas hoje, dentro da associação, depois que você já fez esse acolhimento, Sim. já recebeu essa família, nós estamos levando a informação de que forma? É através dos neuropediatras, dos psiquiatras, de fono, de terapeuta ocupacional, que eles têm ido até a associação para ajudar esses pais a responder essas perguntas. Isso. Mas isso é... Sim, pode deixar com... Exatamente. Aí nós fazemos isso. Então, de 15 em 15 dias, nós temos um profissional lá na associação, porque é o momento que essas famílias têm de tirar as dúvidas e adquirir mais conhecimento. Nós tivemos na nossa última roda de conversa, foi até com a fonoaudióloga Débora Costa, e foi muito bacana, porque ela levou um material muito rico para ensinar esses pais como cuidar da criança dentro de casa. E ela levou esse material e nesse dia, além dela esclarecer todas as dúvidas individualmente, né, de cada pai ali, ela pegou 3 casos específicos para atender no consultório dela de forma solidária. Então nós fazemos todo esse trabalho. E vocês estão abertos para receber profissionais voluntários como fisioterapeutas ou outros profissionais da área? Nossa, é o que nós mais precisamos. Quais tipos de profissionais vocês precisam? Nós precisamos de psicóloga, nós precisamos de fono também, nós precisamos de terapia ocupacional, terapeutas, nós precisamos de fisioterapeutas. Então, assim, de todos. Se esse profissional falar assim, Lidiane, eu posso tirar um dia na semana para atender Horas. que seja 4 horas, pessoal, Lidiane, eu posso fazer o atendimento. Nós temos a sala. Pastor Lélio, a dificuldade que eu percebi, que eu cheguei lá 15 de setembro, né? Então, se falar assim, você conhece perfeitamente, eu estou lutando para entender, compreender todas as demandas das famílias. Mas uma coisa que eu percebi desde o início que é necessário é que se a gente tivesse um psicólogo, enquanto o filho está sendo atendido na terapia, na musicoterapia, com a pedagoga, ou que seja qual atividade for, a mãe está com o psicólogo mais 40 minutos. Sim. Porque essa mãe ia ser fortalecida, porque tem dias que, ontem, por exemplo, chegou e falou assim,
Ele desde as 3 horas da manhã não dorme e não para. E eu estou aqui junto com ele. Então, assim, é necessário, é o momento que elas têm para falar de todas as dores. Eu quero até usar esse espaço para contar algo, uma experiência dentro da associação. Fazia pouco tempo que eu estava na associação e eu cheguei, eu sou muito alegre, muito dinâmica, eu cheguei e vi que tinha um pai e esse pai estava muito triste nesse dia. E eu passei, oi, bom dia, tá tudo bem? A forma que ele respondeu, bom dia, eu vi que ele não estava bem. E como assim eu tenho uma sensibilidade muito grande, voltei e falei assim, tá tudo bem mesmo com você? E ele começou a chorar, esse pai. E o filho estava dentro da sala, no atendimento. E eu falei, vamos para a sala, vamos conversar. E ele só chorava, e eu fazendo aquele acolhimento. Ele não teve coragem de falar para mim o que tinha acontecido. Quando eu cheguei em casa, mais tarde, ele mandou uma mensagem. Lidiane, eu tinha acabado de tentar suicídio. Porque eu não aguento mais tanto sofrimento. É muito difícil. E eu tinha acabado, mas eu consegui jogar fora o remédio que ele tinha tomado. E é importante, porque, como a Maria Augusta falou, ter um psicólogo, porque a gente fala como mãe, como ser humano, como cristã ali para a pessoa. Mas nós não temos a ciência também, né? E as técnicas para orientar. E esse pai falou para mim da seguinte forma, Lidiane, eu só precisava ser ouvido. Eu precisava de alguém que pudesse ouvir ele na essência, sabe? Ouvir, não só falar. E esse pai, eu falo que foi uma vida que foi salva ali naquele dia. E não só ele. Eu recebo muitos relatos, principalmente de mães, que nós chamamos de mãe solo, que quando recebe o diagnóstico, o marido abandona e fala que o problema é da mulher, é da mãe. Então eu recebo. Então tem um psicólogo, tem um terapeuta ali para acolher essa família, para ouvir essa mãe, iria salvar muitas vidas. E falando mais, nós vamos fazer essa chamativa também de profissionais, inclusive os da igreja. Nós temos aqui fisioterapeutas, psicólogos, algum profissional que está assistindo nosso podcast. Eu quero que vocês que é da igreja Fé e Milagre me procurem. 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim. Você pode ser muito útil. E você que não é da nossa igreja, mas que também é nossos inscritos, parceiros, procure a Esperança Azul, oferte 1 hora do seu dia, 3 horas. É importante, Deus nos deu dons e talentos para ser usado para o reino de Deus. Então você que está me assistindo hoje é um podcast, sim, muito emocionante, é uma causa nobre. E a Esperança Azul grita também por socorro, porque tem 115 pessoas gritando e atrás dessas pessoas, infinitas famílias gritando por socorro. Tá bom? Então, nos ajude nessa causa. Maria Augusta, ainda falando de projetos e recursos, a associação tem projetos aprovados para captação de recursos através da lei de incentivo fiscal do Ministério da Cultura e do Esporte? Sim, temos. Nós temos um de ecoterapia e um para psicólogo ABA, que trabalha a parte comportamental, que é excelente para a criança, para o autista. Então tem projetos em andamento aí. E para isso a gente precisa do recurso, da arrecadação do imposto. Dos empresários que nós acabamos de falar. Isso. Sim, e esse projeto da ecoterapia, inclusive, eles já estão autorizados, aprovados, e nós tivemos uma empresa aqui em Patos de Minas que fez um aporte de R$200 mil para uma empresa, para esse projeto. E tem uma outra que entrou em contato com a gente, nós ainda não sabemos o valor, mas vai abraçar também. Então, com esses R$200 mil que essa empresa fez o aporte, o dinheiro já está na conta. Eu estou só aguardando a assinatura agora do Ministério, né, aprovando. Do esporte. Assim que assinar, o dinheiro já está na conta, nós já temos, né? A demanda nossa é muito grande e nós, com esses R$200 mil, nós vamos conseguir a ecoterapia para 25 crianças e adolescentes por 10 meses.
E mais um projeto que ela falou, nós temos hoje, das 17 entidades no Conselho Municipal, né, da criança e do adolescente, 6 possuem uma certificação, projetos chancelados. O que quer dizer isso? Que a associação, ela passou, né, por uma rigorosa observação de documentos, de prestação de contas e de que realmente esses projetos que são inscritos, eles fazem a diferença na vida dos nossos assistidos. Então, hoje, ter um projeto chancelado é um motivo de muito orgulho para a associação, que mostra a nossa transparência, o nosso trabalho e a mudança na vida dessas famílias. Maravilha. E a associação, ela tem uma sede própria ou ela paga aluguel? E o que seria, assim, para girar a associação mensal fora os profissionais? Vocês têm esses números? O espaço físico é cedido. Pelo município? Sim. Graças a Deus, se a gente não tem essa preocupação, né? Eu, particularmente, eu não tenho esse valor que seria o ideal para girar. Eu não... Água, luz, telefone, internet, combustível. Tem o combustível, a gente acaba que usando bons, né? E muitas vezes a gente tira do nosso bolso. Exatamente. Tá na hora ali, precisa, por exemplo, de uma chave. Eu pôr lá livre, passo o Pix, o meu mesmo, a Lidiane também. Falta um copo descartável, falta um guardanapo, um papel higiênico, produtos de limpeza. Acaba que a gente acaba tirando do bolso mesmo para manter, para girar. Então, assim, as pessoas, qualquer valor, às vezes a pessoa tem uma empresa, tem um supermercado, nossa, eu quero doar produtos de limpeza, eu quero doar papel higiênico, eu quero doar copo descartável. Então, além do imposto de renda, além das ofertas via Pix, a nossa comunidade também pode ajudar com esse tipo de oferta. Sim. Material de limpeza, Sim. Produtos descartáveis. Isso. Está aberto aqui hoje muitas opções. Aqui nós não tem como correr. Como correr. E outra coisa, você empresário, nós citamos aqui um valor de aproximadamente 250 mil, em que uma única empresa ofertou. Não tem necessidade de você fazer esse valor. Porque às vezes você pensa, minha empresa é pequena, eu queria muito ajudar e o valor é pouco. Não existe valor pequeno quando a causa é nobre. Sim, exatamente. Então, qualquer valor que você tiver disponível no seu coração, você está vivendo um versículo que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 9, na primeira carta, versículos 6, 7, 8 e 9, que Deus ama quem dá com alegria. Sim. E quem dá com alegria, ele está semeando no reino de Deus. Então, eu estou convidando não só os empresários mas a cidade de Patos de Minas a estar cooperando com esta causa tão nobre. Você vai estar ajudando vidas que precisam de você, né? E onde está localizado a sede da Associação Esperança Azul? Está localizada na rua Dona Luísa, 770. Fica próximo ao Laios e em frente ao Bar do Ciclene. Na esquina. Lá antigamente foi um posto de saúde. Eu lembro. E eu quero ressaltar aqui também, que é muito importante, que nós tivemos o apoio, né, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal de Patos de Minas, na doação de um lote para fazer a sede da associação. Nós conseguimos um lote de esquina de 786 metros quadrados. Hoje nós temos um profissional, um arquiteto, eu faço questão de falar o nome dele, que é o Rogério Pina. Ele abraçou a nossa causa e ele está fazendo o projeto de um centro especializado em autismo aqui em Patos de Minas. Esse projeto vai ser apresentado em breve e aí sim nós vamos precisar de muitas doações para a construção. E eu vou pedir, e quem for ajudar, inclusive depois nós vamos estudar uma maneira de como a igreja Fé e Milagres vai contribuir com a Esperança Azul, porque essa causa é nobre e eu sei o que é estar à frente de uma associação. Por 9 anos, nós presidimos a Casa Lar Meninas dos Olhos de Deus, mais de 300 crianças vítimas, né, Dinha? De abuso, maus tratos e abandono passou. Nós tivemos o privilégio de estender a mão a essas crianças e famílias
dar a elas do mais simples ao melhor. Eu sei o que é estar à frente de uma associação. Eu sei o que é depender de Deus. Eu sei o que é ser a voz que grita no microfone por um desvalido, ou por um necessitado, ou por um que precisa de apoio. Sim. Então nós temos várias classes e o autismo precisa de nosso apoio. Sim, e eu ouço muito quando eu peço a destinação do imposto de renda, às vezes a pessoa vai assim, mas o meu é tão pouquinho, o meu é tão pouquinho. Pensa, se cada pessoa em Patos de Minas que faz a destinação do imposto de renda mandar para o fundo R$1, quantas crianças podem ser atendidas? Então, assim, todos podem ajudar. Amém. Olha só, nós falamos sobre as dificuldades da Associação Esperança Azul, recursos, meios, métodos e público-alvo. Mas, Dinha, qual tem sido a maior dificuldade, ou Lidiane, enfrentada pelas famílias? Uma coisa é a dificuldade da associação. Sim. E qual tem sido a dificuldade das famílias atípicas atualmente com o autismo? Olha, eu acho que não só hoje, mas sempre existiu, que é a falta de terapias, a falta de professores apoio. É uma luta muito grande, embora o município está dando todo o suporte para a gente, está nos ajudando, mas ainda a luta é muito grande. Hoje, por exemplo, para você ter acesso, uma família que não tem condições de pagar por um neuropediatra, um psiquiatra, ele fica na fila de 1 ano e meio a 2 anos para um atendimento. Então, ele sofre muito com essa espera, porque nós sabemos que a criança, quando ela está com um atraso, quanto mais tempo passa, pior é por causa da neuroplasticidade. Quanto menor a criança, melhor para o desenvolvimento dela. Então, hoje a luta dessas famílias é terapias, ter uma equipe, médicos, uma equipe multidisciplinar. Até mesmo para quem tem um plano de saúde, até mesmo para quem tem condições de pagar, não está fácil encontrar profissionais também. Uma dificuldade também que eu vejo que as famílias enfrentam é a falta de esclarecimento, de compreensão, de entendimento que é o autismo. E com isso gera muitas dificuldades e também o preconceito. Tanto, eu vou falar de modo geral, da sociedade, onde quer que essa criança participe. Porque ela é taxada como menino custoso, é taxada, a mãe não consegue educar, controlar, educar. Então eu vejo que, além das terapias, a sociedade precisa conscientizar do que é o autismo. E além de conscientizar, ter um olhar humanizado para essa causa. Porque é muito sofrido para a família e para a criança. Sim. As mães, tem dias que fala, eu já escutei, eu tive vontade de ir para debaixo de um carro com meu filho, porque eu não sei o que fazer. A terapia é muito importante, mas nós precisamos trabalhar a inclusão dessas crianças. E como seria esta fonte de informação através de vocês, ou quem seriam os responsáveis? A rede municipal, a rede socioassistencial, aí entra a saúde, entra as escolas, né? Entra as instituições de modo geral, O rádio, TV, esse podcast. Esse momento aqui é um momento esclarecedor. A Lidiane deixou claro os sinais, como que a criança reage. Porque até então, como ela disse antigamente, o que a gente falava? Fulano tem problema mental, fulano é retardado. Usava essas expressões. Hoje não, graças a Deus, a medicina evoluiu e é possível diagnosticar e é possível acompanhar através das terapias, através de tudo isso que nós falamos aqui. Até o tema, né, da campanha desse ano, que é informação gera empatia, empatia gera respeito. Então, exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, levando informação para um público que às vezes nem tem tanto contato, conhecimento com autismo. E levando essa informação
a empatia vem, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sorrir também com o outro, e automaticamente o respeito ele vem. Não seria interessante fazer um congresso, convidar esse público para a gente estar esclarecendo, você esclarecendo, para a gente levantar uma rede de apoio mais forte? Sim, nós temos o interesse sim de fazer um congresso no final desse ano, convidar palestrantes também, convidar toda a população, pais, estudantes, profissionais, para estar fazendo um movimento maior, grande, em prol do autismo, levando informação e conhecimento. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso trabalho. Não nos deixe de fora Claro. desse convite, desse dia. E nós queremos aqui, através do nosso podcast, graças a Deus, ter alcançado um público bem maduro, um público que sabe o que quer. Nós não temos aqui nos assistindo curiosos, até mesmo porque nós não estamos à procura de likes. Sim. Nós estamos levando um conteúdo rico, conforme hoje nós estamos falando da Esperança Azul. É um contexto muito especial e eu estou aqui me enriquecendo de informações e ganho força para ajudar vocês também. Porque até então, superficialmente, assim como milhares da nossa cidade, eu tinha as informações superficiais, Sim. né? E desde que a Maria Augusta foi trabalhar na Esperança Azul, despertou também em mim. E eu creio que o próprio Deus me direcionou a convidar vocês duas para a gente estar falando dessa causa tão nobre que é o autismo. Dentro dessas informações, algo que eu não abordei, vocês gostariam de acrescentar para a gente partir aqui para outras perguntas? Eu gostaria de dizer que existe, a rede socioassistencial. O que é isso? Várias instituições. Porque nós dependemos de todos. Todos dependem de todos, A gente não vive sozinho. Então, por exemplo, a associação, a criança chegou, não está na escola, vamos encaminhar para a escola, nós dependemos da escola. A escola liga para nós e fala, olha, eu estou com uma criança autista aqui e desse jeito, o que você me orienta? Então, assim, a gente encaminha para a rede de saúde, para a rede assistencial e as instituições, é isso. Por isso que existe a rede. Quando se trata de rede, você lembra de uma rede de pesca? Se ela pegar um nó daquele e separar, o peixe vai embora. Então nós precisamos fortalecer a rede cada dia mais e entender que nós somos instituições e cada uma precisa da outra, por menor que seja uma ou maior que seja a outra, A gente sempre vai, que eu digo, os pais, as crianças, o público-alvo daquela instituição. Por exemplo, se tem uma instituição de acolhimento, como nós ficamos na Casa lá, Mina dos Olhos de Deus, lá teve criança autista, lá teve criança PCD, e nós precisamos de onde? Da rede. Nós encaminhamos criança para vários lugares, e aí uma vai complementando a outra e as coisas vão acontecendo, Então, nós precisamos fortalecer essa rede. Entendido. A Bíblia diz assim, um ao outro se ajudou e disse, esforce-te. Essa rede pode funcionar perfeitamente. Sim. Depende do empenho de cada um de nós. E quando a gente fala de empenho, a gente lembra do que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 13, na primeira carta. O amor. Então essa causa, ela é regada com o amor de vocês duas, de outros que fazem parte da associação, de pais que estão sofrendo, de pais que estão vencendo. E Paulo, ele nos ensina que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. Então, querida Patos de Minas, não é fazer de desentendidos, porque não temos ou não conhecemos alguém que vive o que nós estamos falando. A dor do outro precisa ser a nossa dor. Nós só temos uma coisa, o hoje para viver. Nós não conhecemos o amanhã, o ontem nunca mais volta, e você pode. Você que é dona de casa, empresário, profissional liberal, autônomo, você que respira, você que está vivo, você pode fazer algo em prol dessa causa. Porque nós sabemos que quem faz para o próximo, empresta para Deus. E Deus
não deve nada para ninguém. Exatamente. Que Deus venha abençoar vocês. Que Deus venha abençoar a Esperança Azul. Amém. E eu estava pensando antes de começar o podcast, por que Esperança Azul? Aí eu pensei assim, o céu é azul e a nossa esperança está no céu. Sim. Eu creio que Deus está no controle e Ele vai fortalecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês, inclusive as famílias e aqueles também que são portadores. Que Ele possa nos honrar, né? Nos honrar, nos fortalecer, nos encorajar quando as forças estiverem acabando. E a Bíblia diz assim, ó, não te mostre fraco no dia da angústia, porque então sua força será pequena. Então é força. Lidiane, e para nós partirmos aqui para o nosso finalmente, que o nosso tempo voou, qual seria a principal mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo agora? Primeiramente, Essa câmera é sua. primeiramente, conheça sobre o autismo. Hoje nós sabemos que a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Então, quem não tem um autista em casa, alguém pode ter no futuro, porque está crescendo e eu quero que vocês saibam, principalmente as famílias. Agora eu quero para as famílias que já percebeu alguma coisa, não esconda os seus filhos. Não escondam, não tenha medo, porque você pode matar o seu filho. Matar, que eu falo no sentido de não dar o apoio que esse filho precisa. Por que eu estou falando isso? Eu recebo muitas famílias falando, Lidiane, eu já percebi, mas eu não quero o laudo. Eu não quero falar na escola que meu filho é autista. Eu não quero que minha família saiba que meu filho é autista. Não façam isso com seus filhos. E procure os profissionais, procura o apoio. Hoje eu estou na associação porque o meu filho, o autismo chegou na minha casa e eu recebi um diagnóstico. Seu filho não vai falar. E eu lembrei, meu filho vai falar sim, porque eu consagrei meu filho ao Senhor no meu ventre. Amém. E ele será testemunho que, por mais que os médicos falam que ele não falaria, mas o Senhor vai honrá-lo. Ele é um milagre. E através da vida do meu filho, outras famílias serão abençoadas também. Então, que não desista, não perca a fé. Gente, é Jesus, é caminhar. Eu falo porque foi muito difícil para mim. Eu era uma pessoa que eu trabalhava muito, trabalhava numa franquia, tinha um mega salário. E depois que o autismo chegou na minha vida transformou. E eu, desde que eu fiz esse propósito com Deus, foi por isso que eu estou na associação, que se meu filho falasse mamãe, se meu filho falasse papai, um dia para mim ouvir a voz do meu filho, que eu iria abandonar tudo e que eu iria trabalhar em prol dessas famílias. E hoje meu filho fala de tudo. Glória a Deus. Meu filho está cantando. Aleluia. Meu filho tem acesso a isso tudo. E por que eu tô lá? Eu percebi que se meu filho tem um acesso a essa equipe multidisciplinar, se meu filho tem acesso à educação e tem uma família, que as outras também podem ter. Então, se ele está desenvolvendo, eu quero... Imagina se ele não tivesse, talvez meu filho não falaria. É por isso que eu tô lá hoje. Para mostrar para essas mães que é possível, que nós vamos buscar recursos, nós vamos ajudar essas famílias. Então a maior oferta do Esperança Azul na sua vida foi a sua própria vida. Sim, eu tô lá por um propósito, eu tô cumprindo o meu propósito, eu sei que Deus colocou isso na minha vida e o autismo transformou minha vida. Maria Augusta Lacerda Ferreira, qual mensagem a senhora deixa para o nosso público? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de alerta, uma mensagem de despertamento? O que a senhora gostaria de deixar como finalizado através da experiência que a senhora está tendo no Esperança Azul? Eu quero agradecer a todas as famílias que eu já conheci lá na associação. E quero dizer que não receie em chegar até a associação, porque todos eles são muito bem-vindos. Não tenha medo, não tenha receio. Pode chegar com choro,
com dor, com tristeza, nós sabemos te receber do jeitinho que você chegar lá. Você será acolhida e abraçada por todos nós. Graças a Deus, que alegria encerrar esse podcast sorrindo. Comecei chorando, mas estou terminando sorrindo. Tem uma música que nós cantamos que ela fala assim, ó: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, né? E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te alcançar, a te abençoar. Então, mamãe, papai, titio, vovô, vovó, não perca a esperança. A esperança é Cristo e a esperança é azul. Que Deus possa, assim como fez no filho da Lidiane, fazer também no seu filho, na sua filha. Seus filhos são uma bênção de Deus. E nós estamos aqui juntos para unirmos forças e também lhe ajudar. E nós vamos aqui encerrar o nosso podcast lembrando e reafirmando que o autismo não é uma doença. O autismo é um meio diferente que eles veem o mundo. Seria isso? Sim, exatamente. O autismo não é doença. Então, que Deus abençoe. Lidiane, muito obrigado pelo seu tempo. Maria Augusta, minha irmã linda, muito obrigado pela vida da senhora aqui. E externo a minha gratidão pela disponibilidade. E a Igreja Fé em Milagres vai sim ser uma parceira do Esperança Azul. Nós temos um povo lindo e abençoado aqui nessa igreja que ama servir. Que Deus abençoe. Deseja falar alguma coisa, mandar um abraço para alguém? Fique à vontade que nós já vamos encerrar. Eu quero agradecer o juiz da Vara de Execução Penal, Dr. Bruno, Dr. Bruno. que foi maravilhoso tudo que ele fez. Ele repassou a quantia de R$20 mil para a associação, onde foi possível colocar ar-condicionado nas salas dos atendimentos das crianças, porque lá é um ambiente quente. Todas as salas estão com ar-condicionado, com arquivos e com armário, através desse repasse da Vara de Execução Penal. Então eu agradeço imensamente, junto com a Lidiane, o Dr. Bruno, por ter aprovado o nosso projeto, e nós estamos abertos para receber os prestadores de serviço encaminhados por essa vara. Amém. Dr. Bruno, sem te conhecer, o meu abraço, minha gratidão pela sua vida, pelo seu amor, e também quero agradecer ao Rogério Pina. Sim, É isso, né? arquiteto. Arquiteto, também não te conheço, Rogério, mas que Deus te abençoe, que Deus te honre nessa cidade, e que você continue sendo uma bênção e ajudando essa causa tão nobre. Lidiane, obrigado. Maria Augusta, muito obrigado. E eu vou terminar orando por todos os autistas. Amém. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida da Lidiane e da minha irmã Maria Augusta. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade em estar conosco e como ministro da Tua palavra e como Teu filho dependente da Tua graça. A minha oração nesta noite é que os céus estendam as mãos sobre todos os autistas. Que esse público, essas pessoas tão queridas e amadas, sejam alcançadas pelo Senhor. E que essa causa tão nobre seja uma causa fortalecida pelo Senhor. E eu declaro cura, eu declaro saúde sobre as crianças, adolescentes, adultos, inclusive sobre os familiares e sobre todos os profissionais que cooperam direto e indiretamente com essa rede de apoio. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje com muita alegria e emoção e crentes que vocês vão estar cooperando com esta causa. Igreja Fé em Milagres, Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio. A nossa programação domingo, 19 horas, terças e quintas-feiras, 19h30. Toda quarta, 22 horas, estamos também no Instagram. Venha nos fazer uma visita e um milagre espera por você. Deus te abençoe e até a próxima. Amém.